A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo. E na noite desse dia eu quero falar sobre a primogenitura. Como versículo, eu trouxe Gênesis capítulo 5, versículo 32, que diz assim, ó. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. O que é primogenitura? Primogenitura é o direito de filho mais velho, uma herança dobrada. E a palavra do Senhor fala, a respeito da primogenitura, mas eu quero falar de uma pessoa bem diferente. Sem. Quem era Sem? Sem era o filho mais velho de Noé, como diz no texto que eu li, 5:32 de Gênesis, que diz que Noé aos 500 anos teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E o interessante que eu acho nessa história é que Sem, ele aparece pouco, mas de grande significado, esse homem. Ele, como filho mais velho de Noé, ele tinha direito à primogenitura. Mas a primogenitura dele foi muito além daquilo que a gente possa ver ou imaginar. Primeiro, ocorre um episódio, como a gente conhece a história, diz que houve o dilúvio. Após o dilúvio, quando as águas baixaram, Noé plantou uma vinha. E através dessa vinha ele veio a embebedar-se com o fruto da vinha, que era a uva, fazia-se o vinho, e ele se embebedou e descobriu-lhe a nudez dentro da sua tenda. E diz a palavra que Cão era o filho mais novo, ele entrou na tenda e debochou do pai, vendo o pai naquelas condições, bêbado, sem roupa, e contando aos seus irmãos, a Sem e a Jafé, eles pegaram uma capa, colocaram nos seus ombros, de costas entraram e cobriram a nudez de seu pai. E quando ele despertou da sua bebedeira, do seu estado que ele se encontrava, ele, sabendo disso, amaldiçoou a Cão através do seu filho Canaã. E através disso nós vemos que ele abençoou a vida de Sem. Quando nós vemos aqui no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 26, diz assim: E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, a bênção do Pai. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. É a bênção de Deus, o próprio Deus que estava dando as suas leis através de Moisés, e falou que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias são prolongados sobre a terra. Mas a bênção de Sem não fica somente por aí, porque nós vemos que Sem, ele vem a fazer parte da genealogia do Salvador do mundo, vem a fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, Porque quando nós entramos na genealogia, nós vemos que Noé, aí vem Sem, Arfaxade, Cainã, Salá, Éber, Faleque, Ragaú, Serug, Naô, Terá, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Pérez e assim por diante, até chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E interessante, não é somente a história de Sem que se fala de uma primogenitura. Nós bem conhecemos uma outra história sobre a primogenitura, que é a história de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito que nasceu primeiro, porém, como diz a história, ele foi trapaceado, enganado pelo seu irmão Jacó e a sua mãe. Mas tudo isso estava dentro dos planos de Deus,
porque Esaú era o primogênito, mas nós vemos aquele episódio ao qual ele chega do campo com muita fome e Jacó está fazendo um guisado e ele pede aquele guisado e Jacó lhe diz: então me vende a sua primogenitura, me dá. Ele diz: como eu estou morrendo de fome, de que me serve a primogenitura? Olha só, algo que era estabelecido por Deus, ele de repente despreza e diz: o que eu farei com a primogenitura? Algo que era um direito dele, que ele iria herdar tudo em dobro, iria ser tudo, a descendência seria para ele, a descendência que Deus tinha, porque começou uma linhagem, né? Vinha lá Abraão, Isaac, aí vinha para ele, Esaú, e ele passa essa linhagem para Jacó. E Jacó aproveita a situação, né, para se dar bem, para ter o alcance nas suas mãos da primogenitura. E falando lá com a sua mãe, ela também ouve que Isaac iria dar a bênção sobre a vida de Esaú, que era o seu primogênito, e eles lá tentam, de uma certa forma, pelo fato de Isaac já não ter a sua visão, não enxergar direito, eles vão e fazem aquele guisado e levam para ele, e ele acaba abençoando a Jacó através, né, daquela bênção que era dada. O pai abençoava sempre o filho antes da sua partida, antes da sua morte. E ali ele ganha, né, o direito de primogenitura, Jacó. Mas eu estava falando de Sem, né, de Sem, que ele recebeu a bênção do seu pai porque ele foi fiel, né? Ali naquele momento ele já era o primogênito e ele continuou sendo, mas a bênção maior veio da parte de Deus, que ele recebeu essa primogenitura vindo do Pai das Luzes, do Deus, o Senhor da sua vida, que já tinha o escolhido, né? Ele com inteligência, com sabedoria, com entendimento, né? Ele sabia que não poderia ir contra os princípios que era honrar o seu pai, mesmo num estado pecaminoso, mesmo num estado que ele se encontrava, porque ele se embebedou ali com a sua vinha, mas ele não levou em conta o erro do seu pai e ele o respeitou, ele honrou o pai dele, ele foi honrado com isso, né? Nós vemos que Sem, ele ganhou essa primogenitura da parte de Deus, ele ganhou essa bênção, porque quando seu pai ele veio ali declarar que ele seria senhor sobre Canaã, o filho de Cão, né? Ele ficou ali, ele recebeu a bênção do Senhor porque ele honrou o seu pai. As suas atitudes, as minhas atitudes contam muito diante de Deus. Às vezes diante do homem não importa tanto, mas diante do Senhor, porque ele vê todas as coisas, não há nada em oculto que não venha revelar-se, não há nada que o Senhor não esteja, que nós tenhamos que vir a prestar conta diante daquele que tudo vê, que tudo sabe. Ele vê como nós temos nos portado, ele vê como nós temos sido, né, diante do Senhor. Nós somos os seus primogênitos. Nós sabemos que Jesus, ele era o primogênito de Maria também, né? Ele foi o primeiro filho do Espírito Santo de Deus com Maria. Deus deu essa oportunidade para Maria vir a receber essa bênção da parte de Deus, né? O Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo veio sobre Maria, ela ainda uma jovem virgem, né? E veio ali a unção, a virtude, o poder de Deus sobre a vida de uma jovem virgem, e ali ela teve o seu filho primogênito, Jesus, porque diz a palavra do Senhor que os irmãos de Jesus estavam ali. Então ele era o primogênito, ele era o primeiro, e ele é o Senhor da nossa vida. Nós bem sabemos disso, né? Que ele teria que ser esse primogênito para a salvação do mundo, porque ele veio pela virtude do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha mensagem para você
na noite desse dia. Receba do coração de Deus para o seu coração. É com muita alegria que eu transmito essa palavra. Você é o primogênito do Senhor, porque nós somos propriedade peculiar de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos deu. Ele diz que nós somos cabeça e não seremos cauda, porque Ele está conosco. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso lugar forte. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso pavilhão em quem nos escondemos. Nós somos o primogênito do Senhor, porque quando nós abrimos o nosso coração, entramos por essa porta, nós encontramos pastagem para a nossa vida. Receba na noite desse dia essa mensagem. Essa é a mensagem de Deus para você. Se você gostou da mensagem, venha dar o seu like, venha se inscrever no canal, venha apertar o sininho para receber todas as notificações, porque grandes mensagens virão ainda pela frente. Venha compartilhar com quem você acha que necessita de uma palavra. Compartilhe, porque é muito bom nós continuarmos, essa obra que Jesus começou, uma obra de evangelização, uma obra de divulgação da palavra do Senhor. Receba na noite desse dia esta palavra para a glória do nome de Jesus. Eu já te abençoo com esta palavra em nome de Jesus.